Então foi um dia inteiro meio tumultuado. Eu lembro que eu li hoje uns 15 ou 20 capítulos de Salmos, inclusive o 119, que é um capítulo grande. E daí meu coração começou a se alegrar de ler a palavra, né? E eu estava pensando sobre o texto que eu vou compartilhar com os irmãos essa noite também, que eu preparei durante a semana, que está também no capítulo 6. Hoje nós lemos na primeira parte do capítulo 6, já no início do culto. Mas o versículo, eu queria ler com vocês, a partir do versículo 25, ele diz assim: portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou que beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiro, contudo, o Pai Celestial os alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupa? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo o que comeremos, que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Amém? Pai, mais uma vez estamos diante da Tua palavra e queremos pedir, Deus, dá sabedoria para que nós possamos explanar a Tua palavra nessa noite. Possamos falar aquilo que realmente o Senhor quer que falemos aqui. Nos dê a Tua bênção, Pai, de poder compartilhar da maneira certa aquilo que o Senhor já colocou em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto é muito conhecido, né? A gente já pregou outras vezes nesse texto e cada vez que a gente prega, a gente faz uma mensagem diferente. E é interessante, a primeira parte ele fala assim, que aonde estiver o teu tesouro, ali no versículo 21, que eu não li, ali também estará o teu coração, né? E para mim um grande tesouro, para mim é a igreja, sabe? A igreja, eu não consigo, gente, é horrível você tá fora da igreja. Às vezes eu fico pensando, tem milhares de pessoas hoje, milhares de desigrejados por aí, né? E hoje, ontem eu estava vendo um vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes sobre a apostasia, sobre o anticristo, e ele falando da Europa, por exemplo, né, que já foi o berço do cristianismo, já importou tanto missionário, e hoje as igrejas fechadas, com um pingo de gente, a maioria das igrejas fechadas, né? Então a América do Norte também, quantas igrejas se fecharam nos últimos anos, ele falando da apostasia, e hoje as pessoas estão assim. Eu lembro quando eu cheguei aqui na igreja, a gente iniciou o culto de oração, que não tinha culto de oração, e tinha vezes que vinha um grupo bom de pessoas. Hoje, a maioria das vezes, quando não vem eu e minha esposa, vem 2, 3 a mais. As pessoas não querem mais orar. Elas acham que não é importante, é importante ficar em casa. Um dia uma pessoa falou, a gente está em casa, mas está orando. Depois do culto, deu uma passadinha lá, a pessoa estava com o pezão em cima do sofá, vendo novela. Novela, gente, da Globo. Aquele lixo. Então, aí me deu uma tristeza, assim, sabe? Porque as pessoas não estão nem aí. Muita gente achou que depois da pandemia a igreja ia ser apenas um escritório com telefone e com um iPhone, talvez, um smartphone, e não ia precisar mais de se reunir. Mas eu não sei, a gente não consegue ficar longe das pessoas. Eu lembro que quando nós estávamos voltando de Camboriú, esses dias, uma irmã mandou uma mensagem, até a Regina que leu, porque eu estava dirigindo, e estava dizendo que estava com saudade da gente. Gente, bateu uma alegria, só de ouvir a pessoa dizer que estava com saudade, aquela pessoa, a irmã mandou, que estava dizendo que estava com saudade da gente. Foi tão valioso aquilo para a gente, né?
Então, eu lembro que eu cheguei aqui, eu fui, mesmo nas férias, eu fui visitar o Paulo 2 vezes, né, conversar com ele. E a gente está nessa luta já há tanto tempo, né, caminhando junto, encontrando semanalmente. E eu fiquei olhando para esse texto que fala: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E no Sermão do Monte, né, no Sermão da Montanha, o Senhor Jesus, Ele nos apresenta os valores que devem nortear a vida de um cristão. Eu fiquei olhando para quando Ele fala: não fique preocupado com a sua vida. Então esse texto ele é considerado a base da nossa ética, do conceito cristão de família, de princípios que marcam o dia a dia de alguém que teme a Deus. O John Stott ele trata como a contracultura cristã. Isso porque nele Jesus fez muitos desafios que vão de encontro à maneira de viver da maioria das pessoas. Poxa, mas a Bíblia está mandando fazer isso, mas as pessoas estão fazendo isso, é o contrário. Aquilo que nós costumamos chamar de cultura ou civilização. Então, assim, a melhor maneira de definir a ética do cristianismo seria compará-la a andar na contramão das avenidas movimentadas da vida moderna. Não, está mandando fazer isso, mas eu vou na contramão. Eu lembro quando começou a pandemia, como era diferente quando a gente passava a pé aqui pela rua. As pessoas temerosas, mas depois as pessoas acostumaram. Hoje, não, está nem aí. Aqui em Mateus capítulo 6, se você olhar lá do versículo 19 até o 34, Jesus ele fala a respeito de um dos males que mais tem consumido a saúde e a alegria das pessoas em todos os tempos: a ansiedade. Era bom se nós não tivéssemos, né? Você conhece alguém que nunca ficou ansioso? Você conhece? Eu não conheço. Alguém que nunca ficou ansioso. Você nunca se preocupou com nada? Como eu falei, porque a minha férias foi tumultuada porque eu estava preocupado. Eu não consigo, mas às vezes o pastor vai dormir, eu não consigo desligar o telefone, deixar totalmente desligado. Ele fala: se o irmão precisar de mim? Preocupação é aquela inquietação interior, né? A ansiedade indevida, é o medo das circunstâncias futuras. É um sentimento nervoso e angustiante de interrogação, dúvida, e traz aquele vazio para dentro de nós. Ela divide a mente a tal ponto de tornar a pessoa inconstante em suas emoções. Obrigado. A preocupação ela nos faz perder a paz, antecipando o sofrimento em nossas vidas e destrói o nosso controle emocional, altera o nosso humor e esmurece a nossa fé. Eu creio que o estilo de vida da maioria das pessoas na atualidade é de ansiedade e de preocupação. Por isso, não adianta eu dizer para você: não fique ansioso. Normalmente, quando alguém fala assim, parece que as pessoas irritam mais ainda. E provoca maior ansiedade, não é mesmo? Tem pessoas que ficam ansiosas e ficam só comendo, bebendo refrigerante. É pior ainda, né? Porque às vezes elas não sabem o que fazer da vida e acham que comer vai resolver. Então, ele menciona aqui as coisas que geram ansiedade na nossa vida. E conta como nós podemos trabalhar com elas. Então, é por isso que condenar tal ansiedade, né? Jesus ele apresenta aqui algumas motivações espirituais que podem nos fazer superar a pressão dos problemas, que tentam nos sufocar nessa sociedade materialista, né, competitiva, que o povo chama de modernismo hoje em dia. Mas Jesus falou assim que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar.
ele fala sobre o dinheiro, fala sobre trabalho, sobre alvos, sobre aspirações, discorre sobre o medo que está dentro do nosso coração e sobre o que tememos no futuro. É muito fácil você falar quando você está empregado, quando você tem dinheiro, saber o que vai comer amanhã. Mas os passarinhos não sabem. O texto diz que as aves que estão no ninho essa hora dormindo não sabem o que vai comer amanhã, mas elas têm certeza que vai encontrar. Eu fico às vezes observando lá na grama, lá em casa, os passarinhos cantando, eles ficam tão felizes, e eles ficam achando bichinho para comer o dia inteiro. É incrível, né? Mas nós ficamos preocupados, como é que vamos fazer isso? Ou, como é que eu vou resolver aquela questão? São coisas que compõem o nosso dia a dia. Eu, essa semana, estava pagando o IPTU da casa, eu deixei sem pagar, porque vai vencer dia 10 agora, eu creio que vocês também já pagaram, ou vão pagar também essa semana. Então, mas se você vai pagar IPTU, é porque você tem casa, não é mesmo? É lógico, não tem aquele que paga aluguel e também tem que pagar o IPTU da casa que está morando, que não está no contrato lá. Então, na parábola do semeador, Jesus disse que existe vários tipos de solo onde as sementes eram lançadas, né? Falou de um solo que existia muito espinho, e quando a semente era lançada, ela germinava, nascia, crescia, mas ela não conseguia produzir frutos, e ficava sufocada pelos espinhos. Jesus explicou essa parábola dizendo que os cuidados, as preocupações e as ansiedades que consomem o nosso coração são esses espinhos. A Bíblia está mandando deitar, aquieta-te, não é mesmo? Salmo 46 fala assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, mas a gente não faz isso. Lá diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ele fala assim, é um rio que alegra a cidade de Deus, o lugar santo da morada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade, ela nunca será destruída. Ele fala, nações se embraveceram, reinos se moveram, ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Será que é mesmo? O Deus de Jacó é o teu refúgio? Por que tanta dor de estômago? Por que tanta gastrite? Por que tanto nervosismo? Então, eles fazem parte da nossa vida e nos impedem de viver a fé que Deus quer. A pessoa está tão envolvida e tão consumida por todas essas coisas que não acha tempo, não encontra lugar nem maneira de desenvolver a sua fé, de modo que possa produzir frutos. Não é assim na nossa vida? Quando você está com alguma coisa para resolver, está preocupado com alguma coisa. Quantos já tivemos essa semana batalha na hora de orar? Você faz o propósito de orar, de repente você é interrompido. Eu não gosto de olhar, principalmente de manhã, eu não olho mensagem, né? Inclusive hoje, a gente tinha uma notícia lá, mas eu fiquei sabendo pela Regina, depois que eu já tinha lido, já tinha passado umas 2 horas ou mais ali com o pai, já tinha lido a palavra, já tinha orado. Eu não gosto de ficar olhando, porque durante a noite as pessoas vão mandando, né? Tem uns grupos aí que o melhor sabe disso, pastores do Paraná, acho que tem 300 e tantos, né? E tem aquele pastor que é pior que eu, que fica acordado de noite e fica mandando mensagem a noite toda, né? Então a gente recebe aí 300 mensagens talvez por dia. Então eu não tenho tempo para ler essas mensagens. Confesso que, né? Então de repente você se sente confuso, né? Com o coração ansioso e preocupa com o que tem que fazer. E aparecem tantas tarefas que você não consegue cumprir, e os espinhos fazem você perder as coisas tremendas que Deus quer derramar sobre a sua vida. Então, quero olhar para algumas motivações que Jesus nos dá para lidar com a preocupação.
com a ansiedade e com o medo e com as pressões que fazem parte da nossa vida. Eu lembro que no primeiro ano da gente aqui, nós tivemos uma assembleia bem tumultuada aqui na igreja, assim, e aquilo lá deixou a gente meio angustiado nos anos seguintes. Mas hoje eu não estou nem um pouco preocupado com esse negócio. A igreja não é minha, a igreja é do Senhor, né? Eu sou apenas mais um que está aqui, né? E se nós não orarmos e não tiver concordância, né? Se não for a vontade dele, eu não preciso me preocupar com isso. Mas aqui no versículo 6, 25 e 26, Jesus fala assim: não andeis cuidadoso com a vossa vida, pelo que haveis de comer, de beber ou de vestir. Não é a vida mais que um alimento e o corpo mais que um vestuário? Então, descansar nos braços de Deus. Então, esta é a primeira motivação do Senhor Jesus. E tem a ver com o nosso valor nos olhos de Deus. Ele nos ensina que nós valemos muito mais para Deus. Muito mais do que todas as coisas que nos angustiam o nosso coração. Então, eu estou dizendo para você nessa noite: você vale mais. Você vale muito mais para Deus. O sentimento que esse texto passa é que o dinheiro, o suprimento, a segurança são preocupações que nos consomem. E todo mundo passa por isso, não é mesmo? Está chegando perto do final do mês, aí você faz as contas e vê que o salário não vai dar, vai faltar dinheiro em casa, e o coração fica apertado. Não é mesmo? O coração fica apertado. Eu lembro que quando eu era criança, a gente não tinha muito os recursos que a gente tem hoje. Aí o irmão sabe que morou na roça, sabe isso, principalmente quando a gente é pobre mesmo, né? Eu acho que o meu pé é grandão assim, porque eu andava muito descalço e dele teve muito tempo para crescer bastante, né? Mas eu lembro que muitas vezes a minha mãe falava assim: vai lá no pé de mamão e pega alguns mamão verde, lá do pé de mamão. E ela descascava aquilo lá e fazia para a gente comer. Cozinhava aquilo lá. Era quase igual o chuchu, mais ou menos assim. E a gente comia. Arranca aquele pé de mandioca, traz lá, lavava, e cozinhava aquilo com água e sal, e a gente comia. E aí eu não passava fome, não passou fome não. E não morreu por causa disso, né? Então, às vezes eu fico pensando hoje, as pessoas chegam em casa, o que tem para comer? Aí abre a porta da geladeira, mas só isso? Aí lá tem pão, tem presunto, tem queijo, tem... Eu nem sabia o que era isso, quando eu era criança, né? Então, às vezes eu fico pensando hoje, as pessoas reclamam de tudo, murmuram. Eu sei que é difícil, não tem dinheiro, vai faltar dinheiro, o coração fica apertado. Um bom saldo da conta no banco, né, ou uma boa poupança, daria um pouco assim de segurança, mas quando esses recursos também não existem, provavelmente a ansiedade vai aparecer. Você percebe como são básicas as preocupações descritas nesse versículo? Ele fala de comida, de roupa, o que vai comer, beber ou vestir. Jesus, ele não está falando aqui de qualquer coisa sem importância. Eu acho que não existe nada mais básico do que a comida, a bebida e a roupa. Jesus sabe que você precisa delas e que está preocupado com essas coisas simples da vida. Mas ele diz: você vale mais. Você vale mais que a comida. Você vale mais. E é engraçado que você vai num restaurante bom e você come uma comida gostosa, e aí passou de uma hora, você está cheio de não quer comer mais nada. E se você comer um arrozinho com feijão, também salada, e comer um normal, daqui de uma hora você não dá nem mais fome, é a mesma coisa. A diferença é o preço que você paga por um prato desse, né? Igual nós estávamos lá na praia, você passava na Avenida Atlântica, perto do mar, você ia lá ver o preço das comidas, era 80, 90 por pessoa. Aí você andava 3 quadras para trás, um restaurante mais simples, por quilo, você achava comida de buffet livre por R$25 por pessoa. A diferença é o status. Nós comia à beira-mar, olhando para o mar aqui, né? Igual lá tem aquele restaurante flutuante, né? As pessoas às vezes vão lá, aí você paga o preço.
É a mesma coisa de você viajar num carro de luxo ou num carro simples. Você vai chegar no destino do mesmo jeito, a diferença é o preço. E Jesus, ele não está falando de qualquer coisa sem importância, né? Então não existe nada mais básico do que isso, né? Mas ele diz, você vale muito mais. E a bebida, a roupa, então por isso eu estou dizendo assim, tome cuidado, né, com aquilo que você faz. Apenas descanse. Então a recomendação do nosso Senhor com relação à ansiedade é de que essas preocupações consumidoras, ela não deveria tomar conta do nosso coração. E o argumento que Jesus deu é que é muito, muito simples. Veja como eu cuido das aves do céu. Veja como eu cuido das aves. Quando a gente está vivendo assim uma batalha de angústia, e às vezes até fica com raiva quando a gente lê isso aqui, né? Para Deus você vale mais. Veja como eu cuido. Eu lembro quando a gente tinha cachorro, a gente deixava a ração lá no fundo, quando acordava o sabiá estava lá comendo. Como é que o sabiá sabia que tinha comida, tinha a ração lá para ele comer? Ele sabe. Está lá no ninho dormindo essa hora, não sabe, né? Não tem alpiste nenhuma guardado. Não sabe nem quanto custa um quilo de ração. Os passarinhos, todos eles que estão dormindo nos galhos das árvores por aí, sabem que amanhã vai encontrar comida e água. Você vale mais, Deus está dizendo. Imagine você estando enrolado, né, em dívida, com contas atrasadas. Aí vai a Deus em oração, coloca tudo isso diante dele, e o Senhor diz, olha como eu cuido das aves. Ele não semeia, não colhe, não guarda nada em celeiro para amanhã, não tem alimento guardado no ninho. Elas vivem cada dia e buscam o alimento necessário para cada dia, aquele dia. E eu os alimento todos os dias, Jesus está falando. E Jesus disse assim, se o Pai eterno cuida das aves, será que não pode cuidar de você? Não vai cuidar de você? Então lembre-se, você vale muito mais do que as aves. Então quando eu penso nisso, eu começo a lembrar como Deus, Ele tem dito que nós valemos muito mais. Ele afirma isso a cada um de nós. E às vezes nós esquecemos. Nós esquecemos que um dia todos nós vamos virar caveira. Todos nós. Até os coxas vão virar caveira. Viu, Tibes? Todo mundo. A Bíblia ensina que Deus atribui a nós um valor tão grande que Ele esvaziou da sua glória, encarnou-se e habitou aqui na terra. Não para fazer um passeio turístico, não, mas para nos salvar. E Ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário e morreu por nós. Ele desceu ao inferno, arrancou as chaves da morte do inferno das mãos de Satanás e ressuscitou o terceiro dia. Porque nós valemos muito mais aos olhos do Senhor. Você vale muito. Tem gente que está achando, eu não valo mais nada. Eu conheço muitas pessoas da minha idade, estou chegando ao final. Eu estou pensando nisso não. Eu lembro, eu contei aqui na igreja uma vez, quando eu era criança na escola, as pessoas falavam assim, o mundo vai acabar no ano 2000. Eu nem conhecia Jesus. E eu fazia as contas ali e falava, no ano 2000 eu vou estar com 42 anos. Tá bom, já vou estar velho. Com 42 anos, naquela época eu pensava assim. Aí chegou no ano 2000, eu falei, não, mas eu estou com 42 anos, mas eu estou novo, não sou velho. E hoje nós já estamos em 2022 e eu continuo achando que eu não estou velho ainda. Nem nasceu o cabelo ainda. Né? Então as pessoas ficam preocupadas com coisas. E Deus está dizendo, você vale muito. Então se você começar a olhar a sua história, você vai encontrar momentos em que ficou desesperado, achou que não viveria para ver o dia seguinte. Parecia que o mundo tinha acabado, mas de repente, Deus que cuida das aves do céu cuidou de você. Então procure recordar essas situações, né? Aparentemente intransponível. E que as misericórdias de Deus e a graça de Deus, né, fizeram acontecer coisas que ninguém imaginava.
Lembre-se delas. E como a própria voz de Deus repetindo, você é importante. Você vale demais para mim, Deus está dizendo. Você vale muito. Muitas vezes o diabo quis tentar usar a boca de pessoas para dizer que, não, você não tem mais jeito. Você está perdido. Mas é mentira do inferno. Você vale muito para Jesus. Deus, ele tem as suas maneiras de fazer com que nós entendamos os seus cuidados. E quando o povo de Israel, por exemplo, saiu lá do Egito, né? Uma vez eu até falei isso aqui. Estava acostumado a uma coisa, a escravidão. Ele era escravo, né? Aquelas pessoas estavam ali acostumadas a trabalhar, não para ganhar dinheiro, ou para fazer aquilo que elas gostavam de fazer, mas só para ganhar a comida de cada dia. Só isso. E os seus senhores, eles garantiam comida, né? Eu creio que comida de escravo, talvez, podia não ser uma coisa gostosa, mas eles tinham alimento de cada dia. O sonho da liberdade estava no coração deles. E eles foram para o deserto. Falando em comida de escravo, disse que a feijoada era uma comida de escravo, né? Que o patrão comia carne boa e o resto ali o pessoal cozinhava com feijão e fazia. E hoje tem muita gente que gosta de comer uma feijoada, né? Mas era comida de escravo. Mas lá no Egito eu não sei como é que era lá. Então parecia que o povo tinha encontrado a liberdade quando eles foram para o deserto. Mas ali, então eles começaram a se tornar escravos das suas preocupações. Puxa, mas agora estava livre agora, mas é a preocupação. Agora o que no deserto? Vamos morrer de fome. Temos liberdade, mas vamos morrer de fome. Diziam, e Deus mandava lá o maná todo dia. Né? Eles esqueceram que Deus que sustenta. Quando faltava água, Deus fazia brotar da rocha. E quando eles queriam comer carne, aparecia um monte de codorna. As codornizes. Deus queria ensinar, mas demorou 40 anos para eles aprenderem que o Senhor é quem cuida de nós. Porque nós valemos muito mais para Ele. É interessante perceber que Deus só nos coloca no lugar que mana leite e mel, a terra prometida, depois que nós aprendemos a cuidar, aprendemos a ver quem cuida de nós. É Deus que cuida de nós. Eu lembro, gente, que tem um pessoal tão ansioso, que quando começou o caminhoneiro fazer greve, teve gente que foi no mercado com 2 carrinhos fazer compra, com medo de faltar coisa em casa. Talvez deve ter ficado com um monte de coisa vencida depois. Não, vai faltar comida, não vai ter arroz, vai lá no mercado e comprou 2 carrinhos de compra. Isso é insegurança. Isso é não confiar que Deus vai sustentar. Aquele povo, ele demorou 40 anos para entender que quem sustenta, quem ampara, quem se resolve, quem faz milagres é o Pai Eterno. 40 anos. E muitos de nós somos igual a eles. Há quanto tempo você está apanhando porque não aprendeu a coisa mais importante da vida? O quanto você vale para Deus. E quão importante você é. E como você pode descansar nos braços de Deus. Eu gosto daquele hino que fala assim, Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Então é verdade, esse é o jeito de Deus. Por isso Jesus disse, não fique ansioso. Não fique. Tem gente que não dorme pensando que uma das coisas... Igual a preocupação, por exemplo, a ameaça de guerra que está acontecendo no mundo hoje. É lógico que se a Rússia invadir a Ucrânia, vai ser ruim para todo mundo, porque hoje nós estamos todo mundo conectado. Né? Amanhã, se acontecer isso hoje, amanhã a bolsa já vai lá para baixo, o dólar vai lá para cima, vira tudo. Né? Então todo mundo depende de uma coisa ou outra. Se você compra coisa, a maioria das coisas que nós usamos hoje é comprado em dólar lá de fora. Nós temos que orar sim. Mas temos que saber que está tudo no controle dele. Tudo nas mãos dele. Então não perca a alegria da vida. Não perca a sua fé. No meio da batalha, muitos dizem, Deus, o Senhor se esqueceu de nós.
E ele disse: eu não estou cuidando de você desde que você nasceu? E ainda antes que você existisse, eu já cuidava de você. Antes da fundação do mundo, eu já tinha planejado a sua vida. Não se preocupe, você vale mais, Deus está dizendo. Então Deus, ele tem meios, né, de fazer maravilhas. Não é fazendo a gente ganhar na loteria, não. Crente não faz isso, né? Nós não acreditamos nisso. Não é a perca, né, dos outros que vão nos beneficiar. Então Deus vai dar graça. Então esse é o jeito de Deus de viver. Hoje de manhã a Glória trouxe uma palavra maravilhosa aqui falando sobre o azeite lá, né, da panela lá de que Elias foi morar com a viúva de Serepta. Palavra abençoada. A Bíblia diz que quando Elias profetizou que a terra sofreria uma grande seca, o Senhor mandou os corvos alimentar ele. Então, uma das razões pelas quais Deus disse para não guardar preocupação e nem deixar a ansiedade sufocar a nossa fé, a sua fé, é porque você vale mais aos olhos de Deus, de Jesus, e aos olhos de Deus. Então, se o seu coração está oprimido, angustiado, e se os cuidados mais essenciais da vida são aquelas que estão consumindo você, é porque você está vivendo uma batalha, uma verdadeira batalha secreta. Então, se a sua angústia está consumindo o seu coração, lembre-se, você vale mais. Jesus disse isso. Você vale muito. Talvez você veio para cá essa noite desanimado da vida. E eu queria orar com você hoje. Eu lembro, gente, eu nunca imaginava na vida muitas coisas. Eu passei por muitos momentos difíceis. Eu lembro que não foi uma e nem duas vezes que Deus mostrou claramente para a gente quando tinha... Eu lembro uma vez que nós estávamos lá no Shalom, e eu era pastor de área, e eu perdi o sono, Deus me tirou o sono de madrugada. E eu acordei de manhã cedo e fui preocupado com uma família que estava desempregada. E eu lembro que eu liguei de manhã cedo e falei para aquela mulher, falei, assim, terça-feira vai ter o Tadel, a gente vai ter o quilo do amor, vou pegar uma cesta lá e levar para vocês. E ela falou assim, tá bom. Mas eu continuei angustiado, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Aí naquele domingo eu saí de casa de manhã, peguei o carro, passei no mercado e comprei uns quilos de carne de frango, comprei macarrão, arroz, feijão, óleo, um monte de coisa assim, com meu dinheiro e levei para aquela família. E quando eu cheguei lá, aquela família, eles não tinham naquele dia o que comer. Eles não tinham nada para fazer almoço. E até hoje, quando eu encontro com os rapazes, hoje, graças a Deus, tudo bem empregado, tudo trabalhando, eles lembram daquilo que a gente fez naquele dia. Deus me tirou o sono, falou, não é para terça-feira levar, você tem que levar agora para eles. Então, Deus cuida. Por que Deus me tirou o sono e fez eu levar aquilo lá? Eu nem estava pensando. Tem um dos rapazes lá que trabalhou com um irmão aqui da igreja, e ele contou essa história para o irmão, né? E a gente levou. Então é assim. Então eu queria que você orasse comigo agora, feche seus olhos agora, ore comigo, diga assim, Senhor Jesus, Tu sabes como meu coração está apertado diante da luta que eu estou vivendo. Eu tenho medo de não conseguir, tenho medo de que os problemas cresçam de tal maneira que venha a ser envergonhado diante das pessoas que eu respeito, que eu amo. Eu sinto-me completamente incompetente para administrar a situação. E o pior é que às vezes eu penso que eu estou sozinho, que nem o Senhor se importa comigo. Mas de fato eu tenho mais valor do que tudo que me aflige. Então assume a direção da situação. Revela-me, Senhor, a Tua presença. Permite que eu não apenas saiba que sou importante para o Senhor, mas que sentir que o Senhor me ama e que cuida de mim. Ouve o meu grito de socorro e faz do meu coração o Teu templo e da minha alma o Teu altar.
Eu oro isso em nome de Jesus. Senhor, toma conta da minha vida. Fala isso para Deus. Pai, eu quero realmente pedir, Deus, a tua bênção nessa manhã. Tira toda a ansiedade do coração. Tem gente com gastrite, tem gente com dores por causa da preocupação. A tua palavra diz que a preocupação rouba a felicidade da gente. E eu coloco teus filhos agora diante do Senhor e peço a tua bênção nessa noite para cada um. Em nome de Jesus. Amém.